Havia um tempo em que o cheiro da comida no fogão era o sinal de que tudo estava no lugar. Um arroz soltinho, um feijão com gosto de casa, um pedaço de abóbora com carne. Quem cresceu nesse tempo sabe. A cozinha era o coração da casa. E ali, muitas vezes sem saber, a gente aprendia o que era cuidado. Uma mãe ou uma avó que colocava ervas no feijão não fazia isso apenas por sabor. Fazia por amor, por sabedoria antiga que não vinha de livros, mas da intuição e da experiência. Hoje, num mundo que corre tão depressa, muita coisa foi se perdendo. Os temperos foram sendo esquecidos, substituídos por coisas prontas, cheias de nomes que nem sabemos pronunciar. Mas algo curioso vem acontecendo. Aquilo que era antigo, natural, simples, está voltando. A cúrcuma, ou como alguns conhecem, o açafrão da terra, é um desses resgates. Um pó dourado, de cor viva, que parece carregar em si o brilho do sol e a memória de tempos mais saudáveis. E por incrível que pareça, esse tempero tão simples tem ganhado espaço na vida de muitos idosos que, cansados de remédios e dores, resolveram olhar de novo para a natureza. Você já parou para pensar por que algumas pessoas envelhecem com saúde e outras passam os últimos anos apenas sobrevivendo? Será que existe um segredo? Ou será que o segredo está nas escolhas pequenas, feitas todos os dias, no silêncio da rotina? Neste vídeo, não vamos falar de milagres. Vamos falar de caminhos, de como a cúrcuma pode ser um desses pequenos aliados. Um reforço natural para a mente, para os ossos, para o intestino, para a alma cansada que quer viver com menos dor e mais presença. A vida depois dos 60 pode ser leve, pode ser lúcida, pode ser digna. E às vezes é um simples tempero que nos lembra disso. A cúrcuma não é remédio milagroso, mas pode ser o início de um reencontro com a própria história, com a comida de verdade, com o prazer de cuidar de si, não por vaidade, mas por respeito ao próprio corpo, porque ele ainda está aqui, pedindo escuta. E se existe algo que pode transformar nossa relação com a saúde, não é a novidade, mas o reencontro com aquilo que um dia já funcionou. É por isso que hoje vamos falar desse pozinho amarelo com carinho, com respeito e com esperança. Porque há muito mais por trás de um tempero do que a gente imagina. Há memórias, há cura, há possibilidades, há futuro. A dor silenciosa que rouba a autonomia, inflamação crônica, há dores que chegam de mansinho, quase sem serem notadas. Um incômodo no joelho ao levantar da cama, uma rigidez nas costas ao tentar alcançar algo na prateleira, um cansaço que não passa mesmo depois de uma noite inteira de sono. Muitos pensam que isso é normal com o passar dos anos, que é parte natural do envelhecer. Mas será mesmo? Essa sensação de peso no corpo, de articulações travadas, de mente lenta, muitas vezes não é apenas o tempo agindo. É algo mais profundo e invisível. Um processo chamado inflamação crônica. Um tipo de desgaste que não provoca febre nem dor aguda, mas vai corroendo aos poucos a autonomia, o ânimo e a alegria de viver. É como uma brasa acesa dentro do corpo, queimando devagar, dia após dia. Essa inflamação de baixo grau pode afetar o cérebro, o coração, o intestino, pode tirar a leveza dos movimentos, a clareza dos pensamentos e até mesmo a esperança de melhorar. E o mais triste é que muitos se acostumam com isso. Vão aceitando como se fosse o destino reservado para quem envelhece. Mas não precisa ser assim. Existe uma diferença enorme entre envelhecer e adoecer. O tempo pode deixar o corpo mais lento, mas não precisa deixá-lo em sofrimento. A dor constante, a limitação nos gestos mais simples, como abrir uma tampa ou amarrar um sapato, tudo isso pode estar relacionado a esse fogo invisível dentro do organismo. Um fogo que não se apaga com analgésicos, mas com escolhas conscientes, repetidas com carinho, dia após dia. É nesse ponto que a cúrcuma começa a mostrar sua força, não como uma solução mágica, mas como uma semente de mudança. Ela não cura tudo, mas ajuda a acalmar esse fogo interno. Com o tempo, pode trazer mais leveza ao corpo, mais clareza à mente, mais vontade de sair da cadeira e viver.
porque ninguém nasceu para apenas suportar a vida. Todos nós merecemos vivê-la com dignidade, com presença, com prazer. E quando a dor começa a sumir, até o sorriso volta a surgir no rosto. E isso não tem idade. Cúrcuma e a memória, o tempero que clareia pensamentos. Há momentos em que a mente parece embaçada como um vidro que acumula poeira com o tempo. Lembrar onde deixou os óculos, o que ia dizer ao entrar num cômodo, até mesmo o nome de alguém querido. Tudo isso vai se tornando mais difícil. Para muitos, isso traz medo. Medo de perder a própria história, de esquecer rostos, datas, momentos. E esse medo, muitas vezes, vem acompanhado de um silêncio dolorido, de um sentimento de impotência diante do que chamam de envelhecer. Mas e se o esquecimento não for o fim inevitável? E se houver formas de cuidar da mente, da mesma maneira que se cuida do corpo ou do coração? A memória não é um arquivo morto, ela é viva, pulsante, cheia de fios invisíveis que conectam o presente ao passado. E mesmo quando parece falhar, ela ainda está ali, esperando um pouco de atenção, de nutrição, de estímulo. A cúrcuma tem despertado o interesse justamente por isso. Porque em alguns estudos, observou-se que ela pode atuar como uma espécie de guardiã do cérebro, ajudando a diminuir os efeitos daquele fogo invisível de que falamos antes, a inflamação. Ela protege as conexões cerebrais, favorece a clareza mental e pode colaborar com a manutenção da memória. Não se trata de promessa milagrosa, mas de um cuidado suave, diário, quase como quem rega uma planta com paciência. Quando inserida com carinho na alimentação, a cúrcuma parece afinar os caminhos da mente, traz mais foco, mais atenção, mais presença. E o mais bonito é que ela faz isso sem agredir, sem forçar, sem sobrecarregar o corpo. Mente e corpo caminham juntos. Quando a dor diminui, o pensamento flui melhor. Quando a digestão melhora, a cabeça também agradece. E nesse movimento, pequenas ações começam a reacender a luz por dentro. Uma lembrança vem com mais nitidez. Uma palavra que havia sumido aparece de novo. Um pensamento se organiza com mais calma. Envelhecer com lucidez é possível. E cada pequeno gesto de cuidado é como uma janela aberta. Deixa a luz entrar. Porque o pensamento não precisa se apagar com o tempo. Ele pode brilhar, talvez não com a mesma velocidade de antes, mas com mais profundidade, com mais sabedoria, com mais verdade. E às vezes, tudo começa com uma colher de algo simples, uma colher de cor dourada misturada no arroz do almoço, uma colher de memória. O que a maioria dos idosos ignora sobre o intestino e o humor. Nem sempre a tristeza vem do coração. Às vezes, ela nasce no silêncio do estômago, nas entranhas que não digerem apenas os alimentos, mas também emoções. Pouca gente sabe, mas o intestino é como um segundo cérebro. Ele sente, reage, guarda memórias. E quando está desequilibrado, a vida perde cor. O dia amanhece mais pesado, o sorriso custa a aparecer. É comum que, com o passar dos anos, a digestão fique mais lenta, os gases aumentem, o inchaço se torne frequente. Muitos encaram isso como parte do envelhecimento, como se fosse algo inevitável. Mas por trás desses sinais, muitas vezes, há algo mais profundo. Uma flora intestinal enfraquecida, desorganizada. Um sistema digestivo que não está mais em harmonia. E quando isso acontece, até o humor se apaga. Surge a irritação sem motivo, o cansaço emocional, a vontade de se isolar. É impressionante pensar que o intestino produz boa parte da serotonina, aquele hormônio que ajuda a nos sentirmos bem, em paz. Quando o intestino adoece, essa produção cai. E o que se sente no corpo é tristeza, desânimo, ansiedade. Um ciclo que parece não ter fim. É aí que a cúrcuma aparece como uma velha conhecida da saúde. Há tempos, ela é usada para ajudar o sistema digestivo a funcionar melhor.
Seu efeito suave ajuda a reduzir inflamações, a combater pequenas infecções que nem sempre percebemos, mas que roubam nosso bem-estar. Quando a digestão melhora, o humor responde. Quando o intestino se equilibra, o pensamento clareia. E, de repente, a alma respira. Colocar a cúrcuma no prato pode parecer pouco, mas ao longo dos dias é como se o corpo voltasse a se reorganizar por dentro. E junto com ele, voltam o apetite, a disposição, o prazer de saborear a vida. Não se trata apenas de melhorar o funcionamento do intestino. É sobre recuperar o ânimo de viver, o brilho nos olhos, a vontade de conversar, de caminhar, de rir. O corpo fala. E às vezes, o que ele pede é apenas um pouco mais de cuidado com aquilo que não se vê. Porque nem toda dor é física, nem toda tristeza vem da alma. Às vezes, é só o intestino pedindo socorro. E esse pedido, quando escutado, pode transformar toda a rotina de um idoso que só queria voltar a sentir alegria ao acordar. Porque a cúrcuma só funciona quando combinada da maneira certa. É curioso como a natureza oferece soluções poderosas em formas tão simples. A cúrcuma, com sua cor dourada e aroma terroso, tem despertado o interesse de muitos que desejam viver com mais leveza e menos dor. No entanto, há um detalhe essencial que quase ninguém conta. Um detalhe que faz toda a diferença. A cúrcuma, sozinha, tem dificuldade de ser absorvida pelo corpo. Ela entra, mas não permanece. E com isso, seus benefícios se perdem no caminho. É como preparar um chá e esquecer de colocar a água quente. A intenção está ali, o ingrediente também, mas o resultado não acontece. Assim também é com a cúrcuma. Ela precisa de companhia para mostrar seu verdadeiro valor. E essa companhia tem nome simples: pimenta do reino e gordura boa. Pode parecer estranho à primeira vista, mas há uma sabedoria natural nisso. A pimenta, com sua substância chamada piperina, ajuda o corpo a absorver melhor os compostos ativos da cúrcuma. E a gordura, seja um fio de azeite, um pedaço de abacate ou mesmo o óleo de coco, serve como veículo, como um barco que leva essa riqueza para dentro das células. Esse trio, cúrcuma, pimenta e gordura, funciona como uma pequena orquestra. Sozinhos, cada um tem seu som, mas juntos tocam uma melodia que o corpo entende. É uma dança silenciosa de nutrição, equilíbrio e cura. E o mais bonito é que isso pode ser feito sem complicação. Um pouco no arroz, um toque na sopa, uma colher no chá com leite morno. Pequenos gestos, grandes efeitos. Há pessoas que usaram cúrcuma por semanas e não sentiram diferença. E se frustraram, achando que era tudo exagero. Mas talvez o que faltava era apenas essa combinação sutil. Como uma receita que só dá certo quando todos os ingredientes estão ali, no tempo certo, no jeito certo. E isso não é sobre técnica, é sobre cuidado. Porque cuidar de si também é prestar atenção aos detalhes. O corpo, especialmente na maturidade, precisa de ajuda para entender o que recebe. Precisa que o alimento chegue com clareza, com intenção, com amor. Quando isso acontece, tudo muda. A dor começa a recuar, a mente clareia, o humor melhora e o coração sente: estão cuidando de mim de verdade. A cúrcuma, quando usada com sabedoria, mostra que a força da natureza está nos detalhes. E que, às vezes, um toque de pimenta e um fio de azeite são tudo o que faltava para o bem começar a florescer. O poder da regularidade. Pequenas doses, grandes efeitos. Existe uma sabedoria que só o tempo ensina. Aquilo que é constante, mesmo que pequeno, transforma mais do que aquilo que é grandioso e passageiro. Cuidar do corpo na maturidade segue esse mesmo princípio. Não é a quantidade de esforços concentrados em um único dia que faz a diferença, mas sim os pequenos cuidados diários, repetidos com delicadeza, com paciência, com fé no processo. Com a cúrcuma, isso se revela de forma clara. Não é o uso exagerado em um único prato que trará resultados imediatos,
mas sim a regularidade com que ela entra na vida, nos sabores, na rotina. É no chá da tarde, no caldo leve do jantar, naquele arroz colorido preparado com carinho. A cada colher, a cúrcuma vai plantando sementes de bem-estar. E quando se percebe, o corpo começa a responder com mais leveza, menos dor, mais disposição. Há algo quase poético nesse gesto de se cuidar todos os dias, como quem rega uma planta e confia que a flor virá no tempo certo. Não é sobre pressa, é sobre permanência, sobre estar presente para si mesmo, mesmo quando ninguém mais olha, sobre entender que o cuidado verdadeiro é silencioso e por isso tão poderoso. A maturidade, muitas vezes, traz consigo um sentimento de cansaço. Cansaço não só do corpo, mas de promessas não cumpridas, de tentativas frustradas, de soluções que pareciam fáceis e que nada resolveram. Por isso, quando se fala em cúrcuma, é importante lembrar, ela não é milagre, é um caminho, um tempero de recomeço, um gesto de carinho. E quando usada com constância, sem pressa, sem desespero, ela se torna uma ponte entre o que se sente hoje e o que ainda se pode viver com dignidade. Com o tempo, aquele chá dourado vira um ritual de conforto. Aquela colher misturada ao almoço se transforma em símbolo de cuidado. E mesmo que os efeitos não sejam imediatos, há algo que já começa a mudar: o olhar para si mesmo. Porque quem cuida todos os dias, mesmo em silêncio, está dizendo ao próprio corpo: você ainda importa, eu ainda acredito em você. E isso, mais do que qualquer remédio, tem um poder que a ciência ainda não conseguiu medir, mas o coração sente. Seu Álvaro ia volta ao jardim. Algumas histórias não precisam de palavras bonitas para tocar o coração. Elas tocam porque são reais, porque carregam em si a verdade de quem viveu, sentiu dor, tentou desistir e escolheu recomeçar. Seu Álvaro tem 82 anos e por muito tempo viveu com as mãos paradas e o olhar cansado. O jardim que antes era seu refúgio foi se tornando distante. As dores nos joelhos, a rigidez nas mãos, a dificuldade de abaixar, tudo isso o afastou da terra que ele tanto amava mexer. Antes, ele acordava cedo, regava as plantas, conversava com as flores. Era ali, entre vasos e hortaliças, que encontrava paz. Mas com o tempo, a dor foi tomando espaço. Primeiro, deixou de cuidar da horta. Depois, parou de caminhar até o quintal. Por fim, sentava-se à janela, olhando a vida de fora, como quem não faz mais parte dela. E isso doía mais do que as articulações. Doía na alma. Foi sua filha quem começou a mudar esse cenário, não com remédios caros, mas com atenção. Incluiu cúrcuma nas refeições, nas sopas, no chá com leite morno que ele tomava à noite. Aos poucos, sem pressa, foi fazendo disso um hábito. E o que parecia pequeno começou a trazer mudanças grandes. A dor diminuiu. Os movimentos ficaram menos travados. E um dia, sem que ninguém esperasse, seu Álvaro calçou as sandálias e caminhou até o jardim. Não foi uma cena de filme. Foi simples, como são as coisas verdadeiras. Ele pegou uma enxada leve, mexeu um pouco a terra, colheu um ramo de alecrim. E naquele gesto, algo floresceu de novo dentro dele. A cúrcuma não curou sua velhice, nem eliminou todos os incômodos, mas ajudou a devolver a ele o prazer de existir, de fazer parte da própria rotina, de sujar as mãos de terra e o coração de esperança. Hoje, o jardim voltou a florir, não só por causa das plantas, mas porque o jardineiro voltou. Seu Álvaro ainda sente algumas dores, mas elas não o definem mais. Agora ele sabe que pode contar com a força da natureza, com o poder dos pequenos gestos, com o sabor simples de um tempero antigo. E isso, para ele, é mais do que suficiente, porque às vezes tudo o que um idoso precisa não é de cura, mas de um motivo para levantar da cadeira. E esse motivo pode estar em um jardim, ou em uma colher de cúrcuma, misturada com amor. Quando a dor se torna rotina, o risco de esquecer que é possível viver sem ela. Com o tempo, o corpo vai criando uma nova forma de existir. Uma forma em que o incômodo vira parte dos dias, em que levantar da cama exige esforço, em que descer um degrau
parece tarefa de gente jovem. Muitos idosos passam anos assim, acreditando que não há mais saída, que dor nas costas, nas mãos, nos joelhos é o preço da idade. Mas não é. A dor que se repete todos os dias não é normal. Ela pode ser comum, mas não é natural. O que acontece é que de tanto conviver com esse desconforto, o corpo vai se acostumando e junto com ele, a mente também. A dor vira um segundo silêncio, um peso constante que já não se percebe mais, até que a esperança de viver melhor também começa a desaparecer. E o mais triste é que muitos se esquecem de como era a vida antes dela, de como era andar com liberdade, sentar e levantar sem medo, rir sem aquele aperto no peito. A cúrcuma, nesse contexto, não é apenas um anti-inflamatório natural. Ela se torna um convite, um lembrete de que o corpo pode voltar a sentir alívio, que o conforto ainda existe, mesmo que leve, mesmo que demore. Ela é um pequeno gesto de reconexão, como se dissesse ao organismo: eu ainda me importo com você, ainda quero cuidar, ainda acredito na possibilidade de bem-estar. Não é sobre eliminar toda a dor, mas sobre não aceitar o sofrimento como única companhia. Há uma diferença imensa entre envelhecer com limitações e viver rendido à dor. A primeira situação exige adaptação, respeito ao ritmo. A segunda exige apenas conformismo. E esse conformismo é perigoso. Ele tira a força, tira o brilho, tira o desejo de seguir em frente. É por isso que inserir a cúrcuma no dia a dia pode representar algo muito maior do que um cuidado físico. Pode ser o início de um novo pacto com a própria saúde. Um sinal de que, mesmo com as dificuldades, ainda há espaço para escolha, para presença, para transformação. E que a dor, por mais constante que seja, não precisa ser para sempre. O corpo muda e, com carinho, ele pode aprender a lembrar como é viver com menos peso e mais leveza. A cúrcuma e o sistema imunológico, reforço silencioso. Há momentos em que o corpo parece mais frágil. As mãos gelam com facilidade, o nariz escorre mesmo sem gripe, a energia se esvai sem razão aparente. E nas estações mais frias, isso se intensifica. É como se a resistência natural da juventude tivesse sido levada com os anos. Mas o que poucos percebem é que o sistema imunológico, aquele exército silencioso que nos protege, continua ali, mesmo com a idade avançada. Só que ele precisa de apoio, precisa ser lembrado, cuidado, alimentado. A cúrcuma, com sua cor dourada e essência ancestral, tem um papel discreto, mas profundo nesse processo. Não faz alarde, não promete milagres. Apenas atua, de forma constante, ajudando a fortalecer as defesas naturais do organismo. E isso não é pouca coisa, porque envelhecer com imunidade baixa é como caminhar num campo minado. Qualquer vento vira ameaça, qualquer contato pode se tornar um risco. O que essa raiz antiga faz é simples e, ao mesmo tempo, grandioso. Ela ajuda a reduzir a inflamação interna, permitindo que o corpo concentre energia no que realmente importa, a proteção. Quando o sistema imunológico está menos sobrecarregado, ele reage melhor aos desafios. Uma tosse demora menos a passar. Uma infecção não se espalha com tanta facilidade. E mais importante, o corpo recupera sua força essencial, aquela que vem de dentro. Não é sobre criar um escudo inquebrável, é sobre manter a casa em ordem por dentro. Um chá quente com cúrcuma em uma tarde fria pode parecer apenas conforto, mas para o organismo é um gesto de reforço. É como um sopro de lembrança para as células. Estamos juntos, vocês não estão sozinhas. Muitos idosos se sentem vulneráveis. E essa vulnerabilidade, quando constante, cansa. Cansa o corpo, cansa a mente. Mas saber que existe um tempero capaz de suavizar esse cansaço, de oferecer suporte silencioso, de agir nos bastidores, é reconfortante. A cúrcuma não substitui o descanso, a boa alimentação, o calor de um cobertor,
mas complementa. E, em tempos de fragilidade, cada gesto conta. Porque o que sustenta a saúde não são grandes ações. São os pequenos reforços, dia após dia, como uma vela que continua acesa, mesmo quando o vento sopra forte. E a cúrcuma, nesse sentido, é chama que aquece por dentro. Memória emocional. Como um tempero pode acionar lembranças e afetos. Existem cheiros que nos levam direto para o passado. Um pedaço de bolo assando, o perfume da roupa lavada, o vapor de uma sopa no inverno. Tudo isso carrega histórias que vivem dentro da gente. E a cúrcuma, apesar de tão discreta, tem esse poder quase mágico de despertar memórias adormecidas. Seu cheiro forte, sua cor vibrante, seu sabor marcante são como uma chave antiga que abre portas esquecidas no tempo. Quantas vezes, ao sentir o aroma de um prato antigo, você não foi levado de volta à infância, à cozinha da mãe, ao fogão à lenha, à mesa simples, mas cheia de calor humano? A cúrcuma, presente em tantas receitas tradicionais, tem essa função de reconectar. Não apenas com o corpo, mas com a alma. Ela resgata não só saúde, mas também pertencimento. Porque comer, mais do que nutrir, é lembrar de quem se é, de onde se veio, do que se viveu. Muitos idosos, ao se afastarem da cozinha, acabam se afastando também de partes importantes de si mesmos. Esquecem o gosto das próprias raízes. Mas quando um tempero familiar volta ao prato, algo se reacende. A conversa flui com mais leveza. O apetite reaparece, a vontade de partilhar uma receita antiga surge. E, de repente, o que era apenas uma refeição vira reencontro. A memória emocional é tão importante quanto a física. Ela é o que nos faz reconhecer um rosto, lembrar de um carinho, chorar por uma saudade. E quando é cuidada com afeto, ela sustenta o espírito mesmo nos dias difíceis. A cúrcuma, nesse contexto, é mais do que um ingrediente. É lembrança, é raiz, é elo com o passado que aquece o presente. E talvez seja isso que muitos estejam precisando. Menos fórmulas prontas e mais sabores conhecidos. Menos rotinas frias e mais afetos quentes. Menos esquecimentos e mais memórias vivas. Porque envelhecer também é isso. Revisitar o que fez sentido, valorizar o que ficou, transmitir o que ainda pulsa no coração. E se tudo isso puder começar com um simples tempero, então que ele venha com força. Porque cada colher de cúrcuma pode carregar mais do que saúde. Pode carregar história, sentimento e vida. O verdadeiro segredo da cúrcuma, ela nos ensina a recomeçar devagar. Há algo muito sábio nos ciclos da natureza. A árvore não floresce de um dia para o outro. A chuva não cai sem antes o céu escurecer. E o corpo humano, assim como a terra, também precisa de tempo, de paciência, de escuta. Envelhecer é muitas vezes como voltar ao início. É reaprender a caminhar com cuidado, a descansar sem culpa, a dar valor ao essencial. E a cúrcuma, em sua simplicidade, carrega essa mesma lição. Ela não age de forma brusca, não exige mudanças drásticas, nem impõe ritmos apressados. Vai agindo aos poucos, no compasso do corpo, respeitando suas limitações, oferecendo seu cuidado em doses pequenas, porém constantes. É como se ela dissesse, não tenha pressa, o importante é seguir. E isso, para quem já viveu tanto, é um alívio. Porque muitas vezes, o que mais pesa na maturidade não é a idade, mas a cobrança de ainda ter que ser rápido, produtivo, eficiente. A cúrcuma ensina o contrário. Ensina que é possível recomeçar com suavidade, que há beleza no gesto lento, no chá que leva tempo para esfriar, na sopa que cozinha devagar no fogão. Ensina que cada pequena atitude de cuidado é uma semente plantada e que, com tempo e amor, essa semente floresce. Não como antes, talvez, mas de um jeito novo, mais profundo, mais inteiro. Recomeçar não é tarefa fácil. Requer coragem, requer esperança e, acima de tudo, requer humildade para aceitar que não se sabe tudo, que sempre há algo novo para aprender. Até mesmo com um tempero. A cúrcuma nos convida a isso, a desacelerar, a olhar para dentro,
a ouvir o corpo sem pressa de curá-lo, mas com desejo sincero de compreendê-lo. E nesse processo, algo lindo acontece. O idoso que antes se sentia esquecido reencontra valor. Encontra no ritual diário de se cuidar um novo propósito, um novo sentido, porque não importa a idade, todos nós precisamos de algo que nos lembre que ainda vale a pena, que ainda há tempo, que ainda há vida. E se essa lembrança puder vir através de algo tão simples quanto um tempero, então talvez o segredo esteja mesmo no que sempre esteve ao nosso alcance, naquilo que não faz barulho, mas transforma, no que não promete milagres, mas planta esperança, e no que não exige pressa, apenas presença. A cúrcuma é isso, um convite silencioso para começar de novo, do seu jeito, no seu tempo, com respeito, com amor, com fé. O corpo se lembra de quem o escuta. Chega um momento da vida em que os barulhos lá de fora perdem força, e o que mais se ouve é o som do próprio corpo, uma articulação que reclama, um cansaço que insiste, uma memória que falha de vez em quando. E nesse silêncio, muitos se sentem sozinhos, como se já não houvesse mais nada a fazer, como se o tempo tivesse levado embora até a esperança. Mas não é bem assim. O corpo fala. Fala com gestos pequenos, com sinais sutis, com pedidos que não saem pela boca. E quando alguém decide escutá-lo, com respeito, com delicadeza, com amor, algo dentro começa a mudar. A cúrcuma, ao longo de toda essa conversa, foi mais do que um tempero. Foi uma ponte, um símbolo, um lembrete de que ainda existem caminhos possíveis. Caminhos simples, acessíveis e profundamente transformadores. Relembramos juntos que a inflamação não precisa ser aceita como normal, que a mente pode se manter acesa, que o intestino carrega sentimentos, que a dor não deve ser companheira, que o sistema de defesa do corpo pode sim ser fortalecido, que memórias podem florescer de um prato e que recomeçar não exige força, mas fé. Fé de que, mesmo no tempo da colheita, ainda é possível plantar, nem que seja para outro colher. Ou, quem sabe, para florescer dentro de si. A cúrcuma não é milagre, mas é uma ferramenta, um recurso da terra que se coloca ao lado do idoso com humildade, oferecendo apoio, presença, cuidado. É como uma mão estendida, não resolve tudo, mas ajuda a levantar. E às vezes é só disso que se precisa para continuar. Por isso que este vídeo não fique apenas como mais uma informação, que seja um suspiro de esperança, um convite à delicadeza, uma lembrança de que o corpo, por mais cansado que esteja, ainda responde ao amor, ao toque, ao olhar atento, à escuta verdadeira. Quem cuida de si com simplicidade e constância transforma não só a saúde, mas o próprio jeito de estar no mundo. Então, que tal começar com um gesto pequeno? Um chá, uma colher no arroz, uma conversa com quem se ama, porque às vezes a chave para o futuro está escondida nos sabores da nossa infância. E quando o corpo sente que está sendo ouvido, ele responde. Com menos dor, com mais calma, com gratidão, porque o corpo, mesmo envelhecido, ainda guarda dentro de si uma memória poderosa, a de ser amado. E isso nunca se perde. Às vezes, a chave para o futuro está escondida nos sabores da nossa infância. Quando olhamos para trás, para os tempos mais simples da vida, percebemos que havia sabedoria em cada detalhe. No pano de prato bordado à mão, no café coado no pano, no feijão deixado de molho, nas ervas que nossas avós colocavam na comida, sem saber explicar por quê, mas que faziam bem. Eram gestos que vinham do coração, da experiência, da fé. E hoje, no meio de tanta informação e barulho, talvez o que a gente mais precise seja isso: voltar a confiar no simples. A cúrcuma, com sua cor intensa e sabor marcante, carrega em si não só propriedades que ajudam o corpo, mas também uma conexão com aquilo que já nos fez bem. É como se ao misturá-la ao arroz ou ao chá, a gente trouxesse de volta um pedaço do que fomos. Um tempo em que as refeições tinham cheiro de afeto e a saúde era cuidada com calma, com atenção, com presença.
O futuro não precisa ser um lugar de medo, de dor ou de esquecimento. Ele pode ser um lugar de recomeços suaves, de descobertas lentas, de alegrias discretas. E para chegar até lá, talvez não seja necessário mudar tudo, mas sim resgatar o que realmente importa. O sabor de uma infância vivida com intensidade. O cuidado de quem sabia ouvir o corpo. A fé de quem acreditava que a natureza sabia mais do que os remédios. A cúrcuma é um símbolo disso, de um reencontro com a terra, com a comida feita em casa, com o corpo que ainda tem muito a ensinar. De um jeito de viver que acolhe as limitações, mas não se entrega a elas, que respeita a idade, mas não se rende à dor, que envelhece com dignidade porque ainda acredita na beleza de estar vivo. E assim, encerramos este caminho com uma certeza serena, a força nas raízes, a cura no afeto, a esperança na simplicidade, que cada colher de cúrcuma seja um lembrete de que o passado pode sim iluminar o que vem pela frente, com leveza, com sabedoria e com o coração em paz.